Olá, tudo bem com você? Animado aí para mais um dia de estudo da lição? Eu tô muito animada, gente, porque a mensagem de hoje, meu Deus, eu tô sem palavras. Nós temos que estudar para a gente ver o que temos que aprender hoje, o que Deus tem para nós. São coisas boas, são coisas maravilhosas. Amém? Vamos falar com Deus? Feche seus olhos e curva a sua fronte. Nosso Deus e nosso Pai, obrigada, Senhor, porque o Senhor tem nos ajudado tanto, Deus. Com todas as dificuldades que às vezes passamos, com todas as ansiedades, o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Perdoe os nossos pecados, perdoe as nossas fraquezas, Pai. Perdoe a pequenez da nossa fé. E obrigada por nos amar com esse amor incondicional. Espírito Santo, nos ajude a ser pessoas melhores, nos ajude a praticar aquilo que temos aprendido, a ajudar as outras pessoas, contribuir com os nossos irmãos. Oh Deus, que as tuas verdades sejam verdades nas nossas vidas. É isso que te pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. Gente, segunda-feira, dia 6 de março de 2023. E hoje, olha só o título, vou falar para vocês. Não levamos nada para o túmulo. Não levamos nada para o túmulo. Você já ouviu alguém falar assim: nossa, quando fulano morrer vai ter que ser 2 caixões, um para o corpo e outro para as coisas que ele tem acumulado? Você já ouviu falar isso? Gente, eu já escutei. Fulano acumula tanta coisa, é tanta coisa que vai ter que ser 2 caixões. Eu já escutei isso. Gente, pra quê? Meu Deus, pra que juntar tesouros na terra? Né? Nós precisamos de juntar tesouros no céu. É isso que precisamos fazer. Mas vamos aqui ver o que a lição diz para hoje? Você já está aí com a sua lição aberta? Com a sua Bíblia aberta? Então vamos lá. Certa vez, alguém perguntou a Billy Graham. Conhece Billy Graham? Já ouviu falar dele? Eu já. O que mais havia surpreendido na vida, agora que ele estava idoso. Ele tinha 60 anos naquela época. A resposta de Billy Graham foi a brevidade dela, né? Ou seja, o que mais surpreendia para ele na vida era a brevidade dela. O que é isso? A vida era curta, era pequena, era rápida demais, né? Isso que ele quis dizer. E aqui pede para você ler vários textos bíblicos, são vários versículos, capítulos e livros diferentes. Gente, eu não vou ler para vocês. Por quê? Porque são muitos, né? Então, assim, eu vou deixar como para casa. Você vai ler, você vai pegar sua Bíblia, uma caneta, colocar a data de hoje e vai estudar cuidadosamente cada um deles. Amém? É um para casa para você, tá bom? Aqui, ó, os textos a seguir ensinam sobre a vida humana terrena. Então, você vai responder essa pergunta, né? Se esses textos aqui, essas mensagens, falam sobre a vida humana terrena. Vai colocar aí na sua lição, amém? E mesmo se você não tem a lição, eu deixo todas as referências no vídeo, gente. Só você clicar lá, que tem todas as referências na descrição. Sempre tem, eu coloco tudo ali, que a gente, um resumo daquilo que a gente estudou, tá? E diz aqui na lição: não só a vida passa rapidamente, mas quando morremos, não levamos nada conosco, pelo menos dos bens materiais. A única coisa que acompanha é o caráter. Isso vai com a gente, viu? Isso significa que deixamos o que temos para outras pessoas. Quem vai ficar com os nossos bens? Dependendo dos planos feitos de antemão. Ou seja, para você, eu tenho desejo de deixar tudo que eu tenho para o meu irmão, por exemplo. Aí você tem que deixar isso tudo escrito, viu, gente? Não é assim, não. Quando você morrer, o povo não vai lá te perguntar para quem que você está deixando suas coisas, não. Você tem que já fazer um planejamento. Eu gostaria tanto de doar para uma instituição que ajuda os pobres, que faz trabalho social. Então, você tem que deixar isso por escrito, tá? Porque depois não tem jeito, não. Seus bens, depois que você morre, muitas vezes é motivo até de discórdia, de briga e confusão. Mas nós não queremos isso, né? Deus não quer isso. Embora nem todos tenham propriedades, a maioria das pessoas, como trabalharam ao longo dos anos, acumulam algo. O que acontecerá com isso depois da morte é uma questão que todos devem considerar. No fim da vida, não importa a pessoa tem muitos ou poucos bens,
O planejamento patrimonial pode ser seu ato final de mordomia cristã, de administração cuidadosa daquilo com que Deus o abençoou. Se alguém não tem um plano de patrimônio que inclua um testamento ou uma holding familiar, né? O que significa isso? É uma empresa criada para administrar bem dos herdeiros. As leis do Estado ou do governo civil podem ser aplicadas. Tudo isso depende, é claro, de onde a pessoa vive. Então, ou seja, se você mora no Brasil, tem leis específicas aqui, quando a pessoa morre, né, para quem quer deixar os bens. Em outros países, são outras leis, é outra forma de distribuição, eu não sei qual é, né? Se alguém morrer sem deixar testamento, a maioria das jurisdições civis simplesmente passarão seus bens para os parentes. Não importa se a pessoa tivesse ou não escolhido dar parte dos recursos para os parentes. Então, o que acontece? Quando uma pessoa morre aqui no Brasil, geralmente os parentes mais próximos é que vão ficar com aqueles bens, né? Mesmo se é desejo ou não da pessoa que morreu, os parentes mais próximos vão ficar com os bens. A igreja não vai receber nada. Gente, a igreja não recebe R$1, tá? Porque você morreu, mas eu tinha tanta vontade de deixar uma porcentagem dos meus bens para a igreja. Você colocou isso no testamento? Você fez um documento? Não, então não vai ficar nada com a igreja. Se você tem esse desejo no coração, você tem que planejar hoje. Gisele, mas eu tô longe de morrer, eu não sei. Você sabe o dia e a hora que você vai? A gente não sabe, né? Então a gente tem que se planejar hoje para o futuro. Se for isso que a pessoa quiser, tudo bem. Se não, ela precisa planejar com antecedência. Nesse contexto, busque orientação profissional para escolher a forma mais eficaz e econômica de administrar os recursos de Deus. Gente, agora toma muito cuidado com isso que eu vou ler agora, tá? Preste muita atenção. Ó, acorda aí, não vai dormir não. Como Deus é dono de tudo, seria lógico concluir a partir de uma perspectiva bíblica que, quando tivermos terminado a tarefa que Deus nos confiou, devemos devolver a Ele, o legítimo dono, o que restar, uma vez que as necessidades dos entes queridos estejam atendidas. Gente, não tá falando aqui para você pegar tudo que você tem e deixar para a igreja, não. Cuidado com isso, viu? Com a interpretação do texto. Tá falando aqui que se você tem o desejo de deixar alguma porcentagem dos seus bens para a igreja, você deve fazer isso, documentar com antecedência. Porque o que faz primeiro os seus parentes, entendeu? Então aqui, ó, eu vou deixar 25% dos meus bens para cada uma das minhas filhas, tanto para o meu marido e 10% para a igreja. Você tem que colocar isso no papel e registrar. Não tá falando para deixar tudo para a igreja não, tá? Muito cuidado com a interpretação do texto. A morte, como sabemos, pode vir a qualquer momento, inesperadamente. O que aconteceria com seus entes queridos se você morresse hoje? O que ia acontecer, gente? É uma pergunta para você responder. O que aconteceria com seus bens? Para onde que ia? Para quem que ia? Seriam distribuídos como você gostaria? Será? É uma pergunta para você responder. Que lição, né, gente? Isso serviu muito para mim. Se eu morrer hoje, o que vai acontecer? As coisas que eu tenho. Eu quero deixar alguma coisa para a igreja? Eu coloquei isso no papel? Então eu preciso colocar, né? Porque o meu desejo após a minha morte seja realizado. Amém? Gente, a gente não tá... É uma situação assim que a gente parece que às vezes a gente tá... já tô me despedindo aqui da terra. Não, não é isso. A gente só tá fazendo um planejamento futuro para algo que possa acontecer e que seja feito o meu desejo. A minha vontade. A minha vontade é que isso fica para fulano, que isso fica para ciclano. Então a gente precisa colocar no papel. Porque a nossa lei, né, no território brasileiro, no nosso país, vai direto para a pessoa mais próxima. Amém? Que essa lição possa ter sido bênção na sua vida, assim como foi na minha. Que Deus te abençoe, te ilumine, que você consiga realizar o desejo do seu coração. Amém? Quando você partir dessa vida, porque a gente não sabe o dia nem a hora. Um abraço carinhoso para você, se inscreva no meu canal, deixa um like para mim, deixa um comentário. O que você está achando da lição desse trimestre? Já está quase terminando. Você tem lição? Você não tem? E se coloca aqui para mim no meu e-mail que eu vou tentar te ajudar para você conseguir.
Amém? Um abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo, se Ele assim nos permitir.